Amados, a paz do Senhor para todos. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, no capítulo 4, versículo muito conhecido de toda a igreja. João, capítulo 4, versículo de número 23. A nossa equipe de apoio de multimídia já está até projetando a passagem, mas tendo um exemplar da Bíblia em suas mãos, também pode acompanhar desta maneira. Já encontramos, sim ou não? João capítulo 4, versículo 23 diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Os irmãos podem assentar. Imagino que você percebeu três elementos ou três componentes no texto que nós acabamos de ler. Esses três componentes são, de um lado, alguém que está sendo adorado. Do outro lado, alguém que está adorando. E também o culto que está sendo prestado. É desta maneira que o dicionário define o significado da palavra adoração. De acordo com o dicionário, adoração é prestar culto a alguém, a quem se acredita o status de divindade. E então nós temos a adoração. A fala do Senhor Jesus Cristo, ela vai na direção oposta do sentimento religioso dos seus dias. Porque quando Jesus vem a este mundo, a dominação, a hegemonia do mundo antigo conhecido estava com Roma, com a civilização romana. E a religião romana tinha uma forma de pensar totalmente diferente do que Jesus está dizendo aqui. E por quê? Porque a religião romana estabelecia o seguinte: a partir do momento que o adorador cumprir todos os ritos, cumprir todas as fórmulas religiosas, então este adorador alcançaria a paz com os deuses. Era desta forma que o mundo antigo pensava. E agora, penso que seria proveitoso voltar à leitura do texto, que de tanto ouvir, talvez possa passar desapercebido algo relevante no que eu acabei de falar agora. Olhando novamente para João capítulo 4, versículo 23, nós não encontramos a palavra adoração. Você percebeu isso? Sim ou não? Nós temos até o verbo adorar, conjugado, mas a palavra adoração nós não temos. Porque Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. Olhando no texto bíblico, a Bíblia diz que Ele procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, de acordo com a fala do Senhor Jesus Cristo, para Deus, primariamente, é o adorador que importa, e não a sua adoração. Adoração esta que nós mencionamos e destacamos tantas vezes em nossos cultos. Mas Jesus, quando diz isso, Ele está endossando, Ele está avalizando o princípio bíblico que está registrado desde o início. Porque se nós voltarmos no primeiro registro bíblico de um culto ou de uma adoração, nós podemos observar que Deus atenta primeiro para o adorador e depois para a adoração. É assim que está no capítulo 4 de Gênesis, que você conhece tão bem. E a Bíblia diz então que Deus, Ele atenta primeiro para o adorador, e no aspecto negativo, Ele rejeita um adorador chamado Caim. E consequentemente, Deus também rejeita a sua oferta. Por outro lado, pelo aspecto positivo, Deus aprova um outro adorador chamado Abel e, consequentemente, a sua oferta.
porque os dois estavam adorando. Você não deve dizer que Caim não estava adorando, porque ele estava adorando. Mas mesmo assim Deus o rejeita. E consequentemente a oferta que ele apresenta perante o Senhor. Então não é adoração nesta noite que Deus está contemplando em primeiro lugar. Ele está contemplando cada adorador. E isso faz toda a diferença. E a partir desse padrão que o próprio texto bíblico estabelece, nós queremos primeiro falar alguma coisa sobre o aspecto negativo da adoração. Aquilo que eu e você não devemos fazer quando adoramos a Deus. E depois falaremos alguma coisa pelo lado positivo, pelo aspecto positivo, que nós devemos imitar, devemos atender, devemos cumprir, devemos repetir, de acordo com o que nós temos na Bíblia como sendo adoração. Quanto a esse aspecto negativo da adoração, mas, irmão Gil, a adoração tem aspecto negativo? Tem, e eu vou mostrar isso na Bíblia. Não sei se o seu exemplar da Bíblia continua aberto, mas eu quero agora ir para o livro de Levítico, no capítulo de número 10. Glorificado seja o nome do Senhor. Provavelmente você, talvez nunca tinha pensado nisso, de que a adoração, ainda que seja prestada por um adorador, não é porque ele está adorando que Deus está recebendo. Não é assim, querido, não é assim, minha amada. Porque Deus atenta primeiro para o adorador e depois ele atenta para a sua adoração. E lá em Levítico, no capítulo 10, somente no versículo 1, diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Meus queridos, aqui nesse cenário tem dois crentes, não são dois ímpios. Eles não estão prestando culto a falsos deuses. Eles estão prestando culto ao único e verdadeiro Deus. Eles são mais do que crentes, eles são sacerdotes. Eles são filhos de Arão. Inclusive Nadab era o mais velho. Ele era o primogênito. Ou seja, ele era o primeiro na linha sucessória do sumo sacerdócio. Veja, dois crentes, dois sacerdotes, prestando culto ao único e verdadeiro Deus, mas há algo acontecendo aqui que leva a Deus a rejeitar esta adoração, leva a Deus a rejeitar este culto, porque não é toda adoração que ele recebe e não é todo culto que chega até ele. E como é que nós identificamos isso aqui numa linguagem bíblica? A Bíblia diz que eles estão ali apresentando perante o Senhor fogo estranho. Era fogo. E olha que nós pentecostais, quando ouvimos a palavra fogo, é só falar a palavra fogo, que o calor já vem. Mas não é todo fogo que Deus recebe. Porque se for fogo estranho, ele não aceita. Eles tinham em suas mãos uma peça chamada incensário, um incensário de ouro. E as brasas que alimentavam este incensário somente poderiam ser retiradas do altar de holocausto. As brasas que alimentavam o incensário não poderiam de modo algum ser retiradas ou produzidas de qualquer outra fonte que não fosse o altar de holocausto. A primeira peça do tabernáculo, que ficava no átrio, ou seja, na parte descoberta daquele santuário móvel,
Mas, irmão Gil, por que era tão importante? Por que era não somente essencial, mas exclusivamente? Por que o adorador, no caso aqui, um sacerdote, porque ele somente poderia alimentar o incensário de ouro com brasas do altar de holocausto? Se a sua Bíblia ainda permanece aberta, basta nós voltarmos nos 2 últimos versículos do capítulo 9. Glórias a Deus. Levítico capítulo 9, é só você dirigir o teu olhar um pouco acima para os versículos 23 e 24 do capítulo 9. Diz assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Por isso que não é bom ficar muito tempo no corredor. Glória a Deus. Eles entraram na tenda, que aqui está simbolizando o templo, porque esse santuário móvel, séculos depois, agora teria a forma de um templo erigido nos dias de Salomão. Queridos, o culto acontece aqui. Aleluia. O milagre está aqui. Aleluia. Não está no corredor. Aleluia. E Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. Então somente quem entra na presença do Senhor tem mãos abençoadoras para levantar sobre o povo. Glorificado seja o nome do Senhor. Precisamos entrar no templo, entrar na tenda, na presença de Deus, para que então nós sejamos abençoadores do povo de Deus. É aqui que nós nos enchemos, é aqui que nós nos renovamos, é aqui que nós nos alimentamos, é aqui que as coisas acontecem, queridos. E eles então saem e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Vejam o quanto é importante para nós, sacerdotes, o quanto é importante para nós a atuação no ambiente de adoração e onde a glória de Deus se manifesta. Eles entram na tenda e eles saem da tenda e a glória do Senhor toma todo o ambiente e o povo está contemplando aquilo tudo. Mas aí no versículo 24 diz: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces, porque o fogo saiu de diante do Senhor. O fogo que acendeu aquele altar de holocausto não foi um fogo comum, não foi um fogo natural, não foi um fogo terreno. O fogo que acendeu aquele altar saiu de diante do Senhor. Foi um fogo sobrenatural, celestial, divino e que veio do céu. Foi um fogo sobrenatural, queridos, que acendeu aquele altar. E nós aprendemos uma coisa com isso: a adoração pode até se manifestar na terra, mas ela vem do céu. Ela acontece primeiro no céu. O que a terra faz é manifestar essa adoração. E como isso acontece, irmão Gil? Acontece quando o fogo do Espírito acende o altar de cada coração aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E o fogo do Espírito, ele vai acendendo cada coração, cada altar então é aceso. E Deus então tem a sua glória manifestada no nosso meio. Nós adoramos a Deus, nós bendizemos o seu nome com cânticos, louvores, orações. E o que acontece com essa adoração? Ela volta para onde ela veio. Ela volta para o céu. E Deus então recebe o meu culto, o teu culto, a minha adoração, a tua adoração. E por que, irmão Gil? Porque essa adoração ela veio do céu, ela é derramada do céu.
sobre cada vida, sobre cada coração. Louvado seja o nome do Senhor. Somente brasas retiradas do altar de holocausto poderiam alimentar o incensário de ouro. Mas outra coisa também aqui é muito importante no que está acontecendo. Esse altar era chamado de holocausto porque ali o sacrifício era totalmente queimado. Daí vem a palavra holocausto, um sacrifício totalmente queimado, consumido. E qual é a importância disso para mim e para você nesta noite? É que a adoração que Deus recebe é de um coração totalmente consagrado a Ele. Não pode ser meio consagrado, 80% consagrado, 99% consagrado. Não. A adoração que ele recebe é de um coração que o ama de toda a alma, de todo o entendimento e de todo o coração. Essa adoração Deus recebe porque vem de um coração totalmente consagrado a Ele. Amados, não deve ser diferente disso. E quem diz isso é o Senhor Jesus Cristo, não sou eu não. Jesus diz que eu e você não podemos ou não devemos servir a dois senhores. Porque servindo a dois senhores, o nosso coração é dividido. Ele não é apresentado inteiramente diante de Deus quando nós o adoramos, ainda que seja com cânticos, louvores, levantando a mão e adorando, mas se não é um coração totalmente consagrado a Ele, Ele não aceita, Ele rejeita. É a Bíblia, irmãos, é a Bíblia que diz isso. Aquele sacrifício era totalmente queimado, 100% queimado. Olhando agora não na perspectiva de quem está adorando, mas de quem está sendo adorado, esse sacrifício do altar do holocausto simbolizava a obra expiatória que Cristo realizaria na cruz do Calvário, quando Ele daria então a sua própria vida em prol da redenção e do perdão dos nossos pecados. Irmãos, o que isso significa para a ideia ou conceito de adoração? A verdadeira adoração é aquela baseada nos méritos da cruz do Calvário. Se a minha adoração não está baseada nestes méritos, Deus não recebe. E por que eu digo isso? Porque se eu estou adorando, quem é glorificado é Ele. Se eu estou adorando, quem é exaltado é Ele. Se eu estou adorando, quem é honrado é Ele. Não tem nada para mim. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Importa que Ele seja glorificado quando nós o adoramos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós adoramos a Deus, não somos nós que aparecemos. Quem tem que aparecer é Ele. Mas como isso acontece? É quando eu olho para o reino, é quando eu olho para a cruz e eu entendo que a despeito das adversidades, a despeito das dificuldades, a despeito dos obstáculos e barreiras que eu e você enfrentamos, nós estamos adorando aquele que somente Ele é digno de toda a honra, glória e louvor, porque o nosso olhar não se desvia. Amados, navegar com vento favorável, eu penso que é mais do que dever, é obrigação minha e sua no reino de Deus. Quando o vento é favorável, nós só precisamos deixar que o barco ande. Só isso. Porque o vento é favorável, a vela está aberta, e então o barco, a embarcação, que é o nosso ministério, que é o nosso espaço no reino de Deus, amados, esse barco ele vai na força do vento e ele então singra os mares desta vida, onde nós somos aí bênção nas mãos de Deus, atalaias do Evangelho e tudo mais. Mas quando o vento é desfavorável, aí o adorador começa a aparecer. Quando o vento é desfavorável, aí os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E por quê? Porque ainda que o meu coração esteja sangrando,
ainda que o meu coração esteja ferido, ainda que o meu coração esteja sentindo dor, mas eu estou adorando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Às vezes o adorador chega aqui quebrado, ele chega aqui, olha, quebrado, naquela linguagem bíblica, o vaso quebrado e tudo mais, e aí ele abre a boca, ela abre a boca e louva e adora o Senhor, e então Deus manifesta a sua glória, e Deus salva, e Deus cura, e Deus batiza, e Deus liberta, e nós não temos a menor ideia do que está acontecendo com o adorador. Sabe por quê? Porque o que importa não é eu saber, mas é aquele a quem ele está adorando, é aquele a quem ela está adorando, aquele a quem você adora, ele sabe de tudo, nada está oculto ou escondido dele. Então, se eu estou adorando a ele, é a ele em quem eu devo confiar, de que ele não vai me desamparar. E então nós adoramos. Este mau exemplo de Nadab e Abiú nos ensina pelo menos essas duas lições. Mas eu quero ir para o lado positivo. Eu quero ir para o aspecto positivo daquilo que eu e você devemos repetir, devemos imitar e devemos fazer da mesma forma. Nós encontramos dois exemplos no Novo Testamento, nos Evangelhos. E um desses evangelhos, que é o evangelho escrito por Mateus, nós encontramos o primeiro exemplo de adorador no capítulo 8, quando a Bíblia fala de um homem. A Bíblia o descreve como sendo um homem, não dá o nome dele, ele é anônimo. No capítulo 15 desse mesmo evangelho escrito por Mateus, quem está no cenário é uma mulher. Também não sabemos o nome dela, ela é anônima. Temos um homem no capítulo 8 e uma mulher no capítulo 15. A Bíblia diz que este homem, ele tinha uma enfermidade chamada lepra. E esta mulher, no capítulo 15, tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. Este homem leproso, ele está em busca de um milagre para ele mesmo. Aquela mulher estava em busca de um milagre para a filha dela. Aquele homem era um judeu, aquela mulher era uma gentia. Vocês estão vendo tantas diferenças entre aquele homem e aquela mulher, mas os dois tinham algo em comum: os dois eram adoradores. Acima dessas diferenças que havia entre eles, os dois tinham isso em comum. E por que eu estou afirmando isso? Porque qualquer que seja a barreira, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja o obstáculo, Jesus é maior do que isso tudo e é mais poderoso do que isso tudo. Jesus é poderoso, como foi poderoso para purificar aquele homem da sua lepra, como Jesus também é poderoso para libertar, como libertou a filha daquela mulher. E aquele homem me ensina que Deus é Deus de perto, mas aquela mulher me ensina que Deus também é Deus de longe. E por que ele é Deus de perto e Deus de longe? Porque aquele homem recebe o seu milagre ali naquele momento, diante de Jesus. Mas ela só recebe o milagre quando chega em casa e vê a filha dela liberta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. Deus ele está agindo aqui, mas está agindo naquele lugar também, porque Deus não está limitado a nada. Não há nada que limite o poder de Deus na minha vida e na tua vida. Mas qual é então qual é a nossa atuação nisso? Nós somos adoradores. Nós somos adoradores. Porque a adoração atrai a presença de Deus. Você lembra que o fogo que desce do céu é o fogo que acende o altar de cada coração aqui nesta noite? E por que isso é importante para mim e para você? É que nós, queridos, olhando para este homem, ainda que anônimo, olhando para esta mulher, ainda que anônima, ele estava adorando ainda leproso, e ela estava adorando ainda com a sua filha endemoniada. Ele não esperou ser purificado da sua lepra para adorar.
ela não esperou a filha dela ser liberta para ela adorar, mas pela fé, eles já louvavam, glorificavam e adoravam o Senhor, independente do que Jesus podia fazer por eles. Independente. Porque eles estavam adorando ainda em meio à sua dor, estavam adorando ainda em meio à sua crise. E por que eles faziam isso? Porque não era o que Deus podia fazer por eles que os tornava adoradores, mas era pelo que Deus significava para eles. E o que Deus significa para mim e para você é paz. É paz. Uma paz que o mundo não pode nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra do início da mensagem? Lá, o sentimento religioso do mundo antigo era um sentimento ritualístico, onde o adorador acreditava que se ele cumprisse os ritos e fórmulas religiosas, ele alcançaria a paz com os deuses. Não é essa paz que eu estou te falando nesta noite. Eu estou te falando da verdadeira paz, que só o príncipe da paz pode dar para mim e para você. Então não é pelo que ele pode fazer por mim e por você. Não é por isso que nós o adoramos. Nós o adoramos porque apesar de tudo que pode acontecer na minha e na tua vida, debaixo da permissão de Deus, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com o céu. Nós temos paz para dormir. Nós temos paz para acordar. Nós temos paz para caminhar. Nós temos paz para avançar. E por que nós temos essa paz, irmão Gil? Porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E sendo justificados pela fé, tende paz com Deus. É essa paz que eu estou te anunciando nesta noite. É a paz de um adorador que sabe que, a despeito do que aconteça na vida dele ou na vida dela, e você sabe a luta que você está, eu não sei, mas você sabe a luta que você está passando, você sabe a crise que está envolvendo aí algum espaço da sua vida, alguma esfera da sua vida, você sabe as tribulações que você tem atrás, você sabe, melhor do que ninguém você sabe, mas ainda que ninguém mais aqui nesta noite saiba, Ele sabe. Aleluia, Ele sabe. Mas a questão não é só Ele saber, Ele pode. Porque saber não é tudo. Ainda que eu soubesse do que você está passando e atravessando, dependendo da dimensão do que você está passando, talvez eu não pudesse fazer nada, estivesse além do meu alcance, estivesse além das minhas possibilidades, porque aí não basta vontade, é preciso também poder. Mas eu estou aqui nesta noite anunciando aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode agir perto, Ele pode agir longe, Ele não está limitado a nada. Aquele a quem nós amamos e servimos é aquele, queridos, que tem nas suas mãos todo o domínio e controle, nada foge da sua alçada. Nós podemos até ser surpreendidos e não esperar determinadas situações que acontecem na nossa vida, e aí nós somos surpreendidos, ficamos até momentaneamente atônitos, e nós ficamos quase que paralisados, porque nós não esperávamos que acontecesse. Estava indo tudo tão bem, estava caminhando tudo tão bem, e de repente dá uma virada, uma guinada de 180 graus, e um casamento que estava indo de vento em popa, entra numa tormenta, numa tempestade, que você olha para o outro lado e não consegue mais nem ver, você não consegue mais nem discernir quem está do outro lado. E isso acontece, queridos, de uma maneira que às vezes nós não temos ideia do que vai acontecer. Há determinadas crises que elas são progressivas, que elas acontecem de forma desdobrada até alcançar um ápice, até alcançar um desfecho que nos surpreende.
Mas há situações que elas acontecem praticamente do nada. Nós não estamos envolvidos diretamente no que está acontecendo, mas estamos sofrendo as consequências. Nós não concorremos, é o chamado motivo de força maior. Nós não concorremos para aquilo, mas nós sofremos as consequências. E aí nós ficamos desorientados. Mas Deus, o que está acontecendo? Mas como pode? Estava tudo indo tão bem, estava tudo caminhando tão bem, e agora está essa situação aqui, que eu não tenho como resolver. Ah, você foi surpreendido, é isso? Mas aquele que não está no tempo não foi surpreendido, porque da eternidade ele olhou para esta crise e ele já tem lá na frente a resposta e a solução. E o que eu e você precisamos adorar o Senhor, nós precisamos glorificar o seu nome, nós precisamos ter a certeza e a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos então o aspecto negativo da adoração. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Irmão Gil, eu entendia que bastava eu adorar. Se eu adorar, se eu louvar, se eu levantar a minha mão... Não, você viu que não. Nadab e Abiú estavam adorando. Você não pode dizer que eles eram ímpios. Eles eram sacerdotes. Como é que eles poderiam ser ímpios? Você não pode dizer que eles estavam adorando falsos deuses. Eles estavam oferecendo culto ao Deus de Israel. Mas mesmo assim Deus rejeitou aquela adoração. Era um fogo estranho. A igreja não precisa de inovação. A igreja não precisa mudar o culto. A igreja não precisa modernizar o culto. O que a igreja precisa é atrair o culto, é atrair a atenção de Deus, é fazer com que o fogo do Espírito desça no nosso meio e incendeie os nossos corações. Então nós adoramos, nós glorificamos a Deus, e este culto ele volta para o céu, e a Bíblia diz que Deus recebe este culto como um cheiro agradável às suas narinas. E por quê? Porque naquele incensário, o nome está dizendo, pastor Cristiano, tinha incenso. Por isso que Deus recebia aquele culto. Não era somente porque as brasas eram do altar de holocausto, mas porque havia um incenso sagrado ali. Não era qualquer tipo de incenso, não era um incenso feito de qualquer maneira, tinha toda uma prescrição. Lá em Êxodo, Deus foi prescrevendo para Moisés até os elementos que deveriam compor aquele incenso. Eu não posso desdobrar isso agora para os irmãos, mas ali alguns elementos são muito marcantes para nós. Um desses elementos, somente um que Deus me traz à lembrança agora, era uma espécie de molusco, que ele era esmagado, ele era prensado, para que dessa trituração que era feita, então um elemento do incenso fosse extraído e fazia parte do incenso sagrado. Você pode não entender por que você tem sido moído e esmagado por tantas lutas e tribulações, mas creia, Deus está produzindo adoração no teu coração. Deus está avivando o teu coração. Em que sentido? Talvez, quem sabe, só você sabe, eu não sei, mas quem sabe, de uns tempos para cá, o ritmo diminuiu, a dinâmica arrefeceu. Quem sabe toda aquela impetuosidade que você tinha, a coisa estava um pouco assim morosa, sabe? Morosa, num ritmo mais cadenciado. Mas querido, minha amada irmã, a seara é grande, e poucos são os ceifeiros. O Senhor Jesus está voltando, Deus conta comigo e com você. Há uma grande obra a ser feita, não há tempo a perder, nós não temos tempo a perder, não devemos olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, mas olhar somente para o autor e consumador da nossa fé. E aí, em meio a essa luta, você está buscando mais. Em meio a essa tormenta, você tem lembrado mais de ler a Bíblia. Em meio a essa crise, você está orando mais. Se você fizer uma avaliação, a partir do momento que a coisa começou a apertar, observe se você não está lendo mais a Bíblia. Observe se você não está orando mais. Observe se você não tem sido mais assíduo nos cultos da deixa.
É aqui que o altar está aceso. É aqui que nós temos comunhão uns com os outros. É aqui que nós oramos uns pelos outros. É aqui que nós levamos as cargas uns dos outros. Você faz falta. Você faz falta para Deus. Você faz falta para a igreja. Você faz falta para o teu departamento. Você faz falta para a tua classe de escola dominical. Você faz falta para a equipe de louvor. Você faz falta assim, sabe por quê? Porque Deus entregou essa obra nas minhas mãos e nas tuas mãos. Somos nós que somos responsáveis por fazer a obra de Deus na dependência do Espírito de Deus. E então, quando termina a revelação bíblica, tendo aprendido com o mau exemplo e tendo aprendido com o bom exemplo, eu quero finalizar com o último livro da Bíblia, no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. E lá em Apocalipse, no capítulo número 4, louvado seja o nome do Senhor, Apocalipse, capítulo 4, nos versículos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: os 24 anciãos, aqui é a igreja toda representada, só uma observação aqui, só um parênteses. Esses 24 anciãos, eles simbolizam a igreja. 12 deles simbolizando os 12 apóstolos, e 12 deles simbolizando as 12 tribos de Israel. Então aqui nós temos a igreja completa, nós temos o corpo místico de Cristo completo, todos os salvos, de todas as épocas, de todos os tempos. Aqui os 24 anciãos estão simbolizando toda a igreja. E aqui diz: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Fique de pé nesta hora, por favor. Todas as coisas criadas por Ele, pela vontade dEle. Então você está aqui porque você foi criado por Deus. E há uma vontade de Deus nisso, quando Ele te criou. E qual é a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós aqui nesta noite? E você que nos alcança, você que assiste remotamente este culto. Qual é a vontade de Deus? É que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite. E você que nos assiste remotamente está sendo alcançado também.